lateral direito, o jovem Natanael. Notícia que ontem à noite eu tava... Natanael, mistura de Papai Noel com Natal, né? Natanael, mistura de Natal com Papai Noel. Não sei se vai ser um presente para a torcida do Flamengo. Muitos estão realmente com dúvidas sobre essa informação e também sobre o atleta, né? Muitas pessoas acham que é válido uma aposta. O Flamengo já tem um jovem lá que é o Wesley, mas o Wesley tem recebido várias sondagens, propostas, ofertas, consultas para inclusive jogar na Europa, né? O Marcos Marinho, que é empresário dele, inclusive amigo, a gente entrou em contato com o Marcos Marinho por diversas oportunidades, esteve ao vivo com a gente 2, 3 programas lá no Olho no Lance, em parceria com meu irmão Gabriel Reis, né? Então, a gente vai falar sobre o Natanael, o Pítio. A informação que a gente recebeu, e eu usei ontem o @Júlio Miguel Neto, no Twitter, no Instagram, foi muito simples em relação ao atleta. O Flamengo só vai fazer uma investida no Natanael. É um jogador monitorado, o scouting do Flamengo vem observando ele. Para muitos, foi um dos melhores laterais direitos que teve no Campeonato Brasileiro. Foi não sei se foi melhor ou menos pior, para muitos. O Curitiba foi rebaixado, mas de fato é um lateral com uma certa qualidade. Parece que lateral direito no Curitiba ele consegue brotar para sucesso, né? Rafinha, Ian Couto. Será o Natanael mais um bom lateral direito aí ser fabricado pelo Coxa Branca? Ele que o Curitiba que foi rebaixado ao lado de América Mineiro, Santos e também o Goiás. Para a próxima temporada, essas equipes vão disputar a Série B e o Curitiba ver o Natanael também é uma possibilidade de caixa. Outras equipes que têm interesse no Natanael é o São Paulo e o RB Bragantino não, podemos dizer, coincidências à parte, São Paulo e RB, ambos estão na Taça Libertadores, São Paulo de forma definitiva na fase de grupos e o RB Bragantino na pré-Libertadores. Ricardo Absalom. Cara, o Natanael, eu confesso que eu acompanhei pouco, foi um jogador titular absoluto contra o Curitiba, 33 jogos aí. Chegou. Chegou. Vai lá. E aí? É o Natanael que chegou? É o Natanael. Não, é o Bruno Castanha. Que momento. Como diria o bom americano, forget. Ele jamais Fábio falaria Braz. Ele jamais falaria isso. Mas enfim, de 38 jogos no Campeonato Brasileiro, o Natanael esteve presente em 33, começou 29 jogos, 76 minutos aí por jogo, essa média, e deu uma assistência no campeonato. Cara, é um jogador jovem, 21 anos. O Flamengo hoje, na lateral direita, tem 3 jogadores que, na verdade, tem, mas não tem. E o Natanael seria uma aposta, cara. A gente cobra bastante do Flamengo buscar alternativas no mercado nacional. O Palmeiras, esse time que o Palmeiras montou ali, que é muito vencedor, muitos jogadores vieram do mercado nacional, cara. O Zé Rafael, a gente imaginaria que seria essa peça fundamental no Palmeiras, naquela boa temporada que ele fez pelo Bahia, sabe? O próprio Marcos Rocha até já jogava bem ali no Atlético Mineiro, mas, cara, se consolidou muito lá no Palmeiras, então tá escasso de lateral, né? Cara, é um mercado difícil e você vai ter que apostar. Acho que qualquer nome aí ventilado, tirando o Danilo, será uma aposta. O Montiel, por exemplo, seria uma aposta talvez menos arriscada, mas acaba sendo uma aposta também, tá embaixo lá na Europa. Deu uma entrevista lá dizendo que quer ficar na Europa. Mas tá embaixo lá também. Tá embaixo. E se voltar pra América do Sul, ele vê com muito carinho e possibilidade de voltar ao River. Por isso que a gente falou sobre o Montiel, que não era bem o que estava saindo, não. O Flamengo pode procurar, pode ter interesse, pode fazer negociação, pode contratar, pode, mas o desejo dele é permanecer na Europa. Às vezes também a gente pensa uma coisa e surge outra. Igual o Scarpa. O Scarpa queria ficar na Europa e agora já está inclinado a aceitar voltar. Deve voltar ao futebol brasileiro. Então, cara, eu gosto que olhe para o mercado nacional. E o Natanael parece ter um bom potencial jogando em um Flamengo mais organizado do Tite ali. De repente, possa ser uma boa opção. Não tem jeito, gente. Para essa posição, o Flamengo vai ter que apostar. E hoje, como eu falei, os 3 jogadores que nós temos, a galera já não confia mais no Wesley, no Mateuzinho, aí eu já falo por mim, não confio, mas o Varela, ele não aconteceu, não joga também, não sei porquê. Então, o Flamengo precisa buscar 2 laterais direitos. Um ali para ser o reserva e um para ser o titular. O mundo ideal seria Danilo e talvez o Natanael, né? Mas a gente sabe que o mundo ideal nem sempre acontece. O perfeito sempre acontece. E aí, Bruno Castanha, bom dia, boa tarde, boa noite.
Já chegando pra você opinar sobre Natanael, lateral direito do Curitiba. Até quando jogou contra o Flamengo foi bem, rapaz. A criança é jovem, tem potencial. O Flamengo tem o Wesley lá também, que é jovem. Até pedir pro depois o Luizito colocar aí o banner na tela. Tá com a imagem lá? Tá tranquilo? Tá bonito? E aí? Te agrada? Assim, não tem muitos laterais, né? O Castanha. Acho que os melhores que tem estão empregados, não são também assim o supra-sumo, ou então aquele lateral que você fala, esse aqui é o concurso. Não existe. E o Flamengo estaria buscando uma possibilidade caso o Flamengo realmente negocie um ou dois laterais. A gente sabe que o Mateuzinho não está sendo muito bem avaliado, muito pelo seu extracampo. Teve uma lesão importante, o Tite chegou, mas não está sendo tão bem avaliado pela comissão técnica e o Wesley tem sido realmente assediado pela Europa, principalmente pela sua idade baixa, né? E também por estar chamando a atenção de equipes da Inglaterra. O Natanael, caso realmente o Mateuzinho e o Wesley seja negociado, eu não tô nem falando do restante do Varela, tá? Mas tô falando em relação a sair um ou dois laterais. É uma aposta? Mas é uma aposta válida? Você gosta do futebol do Natanael? Se você puder falar um pouquinho pra gente, pra galera que tá assistindo aqui na Rubro News TV, as características do Natanael, porque tem galera que não sabe muito bem qual é o ponto forte ou o ponto fraco, as características do jogador em si. Bom dia, Júlio, bom dia, Pitch, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui na Cara do Gol, na Rubro News TV. Cara, o Natanael, ele apareceu bem aí no Curitiba, aí um garoto tem 20 anos, né, cara, novo 21. Né, novo ainda, promissor, mas que tem no seu forte, até pelo Curitiba, pela situação do Curitiba, né, de ser um time ali que brigou o tempo todo pelo rebaixamento, acabou sendo rebaixado defensivamente, né, cara? Foi um cara que até contra o Flamengo, num jogo até com o Cebolinha lá, que ele anulou, né, o Cebolinha não conseguia, né, criar nada ali, o Natanael colocou o Cebola no bolso. Mas é aquilo, é uma aposta, é promissor. Eu tenho só minhas dúvidas. Será que vale a pena no sentido de... É um cara que chega no Flamengo hoje para pegar a camisa e jogar? Não. E botar os outros no banco? Porque esse é o detalhe. Eu acho que o Flamengo hoje precisa, não sei a opinião de vocês, eu acho que vale o debate, eu acho que todo mundo pensa que o lateral direito que o Flamengo precisa buscar é um cara que chegue e jogue e que tome conta da posição. E aí a gente pergunta, mas quem seria esse cara? Isso que ficar difícil, porque né? as opções são poucas, né? Uma melhor opção que a gente vê que é o Danilo, tem gente que não gosta do Danilo, tem gente que acha que o Danilo é bagre. Então, até dizendo no chat aqui, né, citando o Godoy do Estudiantes. Confesso que eu não conheço. Eu também não conheço muito. Mas chega pra jogar ele, Castro? Então, não conheço. Eu sei que eu estava negociando com o São Paulo, né, esse jogador, Leonardo Godoy. Falam que é muito bom jogador também. Eu não conheço também. Eu também não... Eu falo, sou muito sincero, acompanho muito pouco o mercado sul-americano, assim. Eu vejo mais na Libertadores. Então, quando tem Por que a gente viu o Redondo? Por que a gente viu o Gamarra? Porque nós jogamos. Que papinho, eu sabia. Mas vocês nunca viram o Redondo? Eu vi o Doku ontem. Eu vi o Doku no banco. Eu amo essa live. Por quê? Porque a gente viu muito jogar o Argentino Júnior. Eu vi pelo menos uns 4 jogos do Argentino Júnior na Libertadores. Foi bem contra o Fluminense, né, cara? Né? Nos 2 jogos, né? Então já tinha visto antes. Por quê? Porque tinha uma possibilidade do Flamengo pegar. Então a gente estava ali... Foi o Argentino ou o Estudiantes que enfrentou o Corinthians? Foi Estudiantes. Né? Não, Estudiantes do Corinthians, Rolaiser, viu? Mas nesse o segundo jogo não jogou o Godoy, jogou o Eros Mancuso, que é o lateral reserva. Jogou bem, inclusive. E aí, não conheço, tu pega lá o Gamarra, por quê? Porque nós jogamos contra o Olímpia. Depois a gente viu o Olímpia e Fluminense. Então o zagueiro, o Gamarra lá, que foi bem. Então, assim, são alguns jogadores que eu não acompanho. Também eu tenho tempo, Júlio, também. pra poder Eu tenho muito pouco, irmão. Então... Quando eu vejo, eu vou ser bem honesto, quando eu vejo, eu tento pegar os melhores momentos e pesquisar, sempre faço isso. Piores momentos, porque também tem, sabia? Tem alguns torcedores que fazem os piores. Juro pra você. Por exemplo, se você botar Natanael, melhores momentos, aí vai estar lá, né? High list, não sei o que, tal. Mas se tu escrever piores momentos, alguns atletas aparecem. Depois tu vê isso, sério, eu faço isso. Eu faço isso legal e jogo também no Google e no Twitter, eu digito o nome do jogador, né? E do lado traço o nome do clube, pra ver se tem algum tipo de revolta da torcida de jogo, não sei o quê, e tu começa a dar... Eu passo mais meia horinha, eu faço isso. É bom, pô. Porque aí dica. Você fica... Porque eu falo que no corte dos melhores momentos, todo jogador fica bom, né? Irmão, teve um torcedor... O Pitch vai ficar bom. O Vitinho foi um torcedor, vou te falar, foi um torcedor no Instagram que me deu essa dica. Eu esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar. Falei, pô, Julião, quando for assim, não fica só se baseando nos melhores. Eu falei, não, claro que não. E, cara, você sabia que existem os piores? Também tem. Eu vou te falar, se o cara começar a fazer pior momento no YouTube, o maluco vai arrebentar, irmão, de visualização. Porque é curiosidade, cara. É curiosidade. Então, ô, Júlio e Pitch, por exemplo, não dá pra saber, eu não sei.
informar se o Natanael seria um bom construtor, aquele cara de vir para jogar por dentro, né? Por quê? Porque no Curitiba não jogava dessa forma. Chegava pouco na linha de fundo, fazia os cruzamentos. Se tu pegar os melhores momentos dele, tu vai fazer os cruzamentos mais abertos, né? Da intermediária. Teve um Cruza rapaz, bem, faz bons cruzamentos. Teve um cara ontem falando que quando ele cruza, né, quando ele faz os cruzamentos na área, ele cruza muito bem, mas ele erra também cruzamentos muito... Como é que eu vou dizer? Quando ele tem que cruzar, ele chuta ou toca pra trás. Tomar de decisão. E ele erra muito isso. Até por causa da idade. Óbvio. Mas quando ele acerta... Lembra do João Paulo, que era horroroso, mas às vezes acertava uns cruzamentos Mas o cruzamento do João Paulo era bom. Mas o cruzamento era bom. Então, assim... Hernani que o diga. O Eduardo da Silva também, né? Também Eduardo da Silva, Direto. Agora sim. Era macete no Cartola já. Por isso que eu tô falando, né, cara? O Natanael, ele chega pra compor o grupo. Claro, ele pode virar titular, né? Jogando. Mas ele chega pra compor o grupo e no meio do ano o Flamengo vai buscar, por exemplo, o Danilo. Aí tudo bem. Aí eu até acho que seria uma boa situação. Agora, apostar pra que ele chegue pra ser... né, o titular, acho que teria que ter um investimento. Como é que seria a situação, Júlio? Então, o que acontece? O Flamengo só vai investir nele com a negociação. Se for venda, se for empréstimo, enfim, com a saída de algum lateral direito. E aí... Mas seria investimento nele? Investimento, aquisição. O Curitiba não topa emprestar Qual o valor? 2,5 milhões de euros. Não acho tão caro, mas segundo o Transfermarkt ele vale 2 milhões. O Curitiba tá segurando um pouco a onda porque não quer emprestar, sabe que ele é um cara valorizado. Ontem eu mandei mensagem pro empresário dele e consegui a resposta tipo assim, caguei. Ele não me respondeu. Cagou legal mesmo. É normal, tem uns que falam contigo, tem outros que não falam. E aí, deve ser de repente porque eu descobri sem querer que o empresário dele é o empresário do Pablo, né? E a gente... E o Pablo também é horroroso. A gente tem um pouco de crítica em relação ao Pablo. E depois eu fui dar uma olhada também na internet. O Fernando César, ele é um cara que bate de frente com diretoria e tal. O Pablo também deve estar envolvido em algumas negociações. A gente vai falar sobre isso também, né? A diretoria do Flamengo está muito preocupada porque são contratos de zagueiros recebendo um valor muito alto. Lembra que eu te falei? Engraçado que o que sai a notícia... Olha o noticiário, Pítio. Flamengo não consegue reforçar mais o setor defensivo devido aos contratos longos e salários elevados. Mas calma aí, quem fez os contratos longos e os salários elevados? Porque parece que a notícia tipo assim, o Flamengo tá dando a desculpa porque, tem esses caras no elenco e os caras recebem muito. Mas calma aí, pô, os caras foram contratados, Castanha. Quem contratou os caras? Quem fez o contrato errado? Então a culpa é deles, pô. Se o Flamengo não contrata mais bons zagueiros e não vai ter como reformular mais do que eles gostariam, a culpa é deles. Né? E o Fernando César é empresário do Pablo, zagueiro do Flamengo, e também do lateral direito, o Natanael. Só para questão de informação, o Flamengo teria analisado, está no scouting do clube, o clube só vai avançar caso realmente saia um dos dois laterais. A chance praticamente zero, descartado o Flamengo fazer qualquer tipo de investimento com esses três lá. Teriam que sair de 1 a 2 atletas. Mas é informação, tá, Castanho? Então não seria uma troca, né? Não, troca não. Assim... acaba sendo... Troca que eu digo de reposição, é isso? Só... Na verdade, só coloca... Não, ao contrário, eu falei... Me confundi todo. Desculpa, é isso que eu ia falar. Te confundi todo. Seria como se fosse uma troca, sai alguém e ele entra no lugar. Uma recomposição de peça. Perfeito. Uma reposição. Ele tem contrato até dezembro de 2025. O Transfermarkt que eu falei que era 2 milhões, né? 2 milhões mesmo. O Flamengo teria... o scouting teria notificado a diretoria do Flamengo e também a comissão técnica sobre o Natanael. Então seria o centro de inteligência do Flamengo que analisou o nome, não foi nem o Tite. Tá? Até pra 1,72. Potencializar o que o Castanha disse em relação a ele ser mais defensivo, até por característica de jogo do Coritiba, ele tem mais desarme por jogo dentro do Campeonato Brasileiro do que o Thiago Maia, por exemplo, que é o jogador mais desconstrutor do Flamengo. Mas velho. Ô, irmão. Tem mais. Por jogo, 1,5 o Thiago Maia e o Natanael tem 2,8. SofaScore, isso aí é SofaScore. Muito bom. E o Thiago Maia... Aliás, pode de repente o Thiago Maia tem 32 jogos no Campeonato Brasileiro, ele tem 33. Então, números próximos ali. Mas é um cara que, de fato, jogou muito ainda jogou 10 jogos no Campeonato Paranaense e 4 da Copa do Brasil. Eu não vou nem comparar o resto, total, diferente, né? Mas... São 46, é isso? 10, 33, 43... 47 jogos na temporada. Ele sofreu não, né? Ele ganhou 9 cartões amarelos, tem uma assistência, 2 assistências, perdão, e não fez gols, né?
Então ele tem só 2 assistências. São números discretos, né? Mas é um jogador com muitos jogos. Minutagem elevada, 1,72. Ele faz 22 anos agora, dia 5 de janeiro, no mesmo dia de Gustavo Scarpa, que também é um dos atletas que a gente vai falar aqui. 5 de janeiro, tanto o Natanael como o Gustavo Scarpa fazem aniversário dia 5 de janeiro. O Natanael tem 21 anos. Ele faz 22 agora. Faz né? 22, tem 22 praticamente, né? Daqui a algumas semanas. E, assim, é um jogador que não é muita característica do Mateuzinho e do Wesley, não, que são jogadores mais agudos, né? Jogadores mais ofensivos. O Natanael é um jogador mais defensivo. O Pitch acabou de trazer detalhes, por exemplo, que tem mais desarme que o Thiago Maia. A média, né? A média. Na média, né? Perdão, na média. O jogo lá. Então, o empresário dele é o Fernando César. Nós tentamos contato, tinha um contato dele, mas cagou. Não me respondeu, não falou comigo. Não quis se pronunciar. Eu sei que a galera fica muito assim, tem que fazer umas apostas e tal. O problema, cara, eu até falei isso num vídeo que eu fiz hoje de manhã. É verdade, tem que ter. A torcida do Flamengo não tem paciência, cara. Eu não sei se as outras torcidas também são assim, porque eu não acompanho. Mas a nossa torcida, se tu pegar aí o Pulgar, Bagre, o Luiz Araújo, Bagre, Tem o uma galera Cebolinha, falando que o Luiz Bagre, Araújo era Bagre. né? Então, assim, aí vai chegar o Natanael aqui, aí ele joga um jogo, 2 jogos, não consegue jogar, é Bagre. Então fica difícil você apostar, né, em garotos novos. Por isso até que eu acho que essa diretoria, desde sempre, desde que eles entraram, que eles vendem os jovens para poder comprar jogador mais pronto, talvez até por conta disso, né? Quando Eu você gostei traz... do nome, cara. Eu achei o nome diferente do que todo mundo tudo fala. bem, Assim. mas é algo que não estava sendo muito falado, né, cara? mas diferente. assim, não chega... Não pode, empolga. pode me surpreender. Não é empolgante, né? Pode me surpreender, mas não chega para ser titular. Não, mas assim, se o Flamengo Pode conseguir... atropelar os 3 e virar titular. Se o Flamengo, por é exemplo... uma aposta, de qualquer É uma maneira. aposta. É uma aposta. O Flamengo hoje tem 3 laterais. Vamos lá. Wesley, Mateuzinho e Varela. Ou Varela, o Wesley sim. e Mateuzinho. Ou Mateuzinho, Wesley e Varela, porque a gente não sabe. É verdade. Foi só nominalmente. Eu não coloquei em ordem por preferência se é titular ou não. Ter é só o direito econômico do jogador. Só o direito. Só porque- posicionalmente falando. É. Agora, eu não sei, cara. Sinceramente, se o Mateuzinho for vendido, o Wesley for vendido, o garoto é uma aposta. O Flamengo possivelmente vai contratar um outro lateral mais cascudo. Isso é óbvio. Mas eu acho uma boa. É um nome diferente, cara. E assim, é um cara que tem 2 anos já no Curitiba como titular. O Curitiba não caiu, né? Tem 2 anos como... caiu, perdão, esse ano. Mas acho que ano passado o Curitiba estava na Série A. Ou veio da Série B, eu não me recordo agora. Acho que o Curitiba ano passado não caiu. lembro. Acho que quase caiu e Curitiba não caiu. É. Algo desse. Porque jogou contra o Flamengo. Eu me lembro até que o Flamengo perdeu pro Curitiba com o gol do Aleph Manga, no Couto Pereira, quando o Flamengo já era campeão. Então o Curitiba estava na Série A e não caiu. Então, assim, o Natanael já foi titular no passado. Aquela reta final ali, É, o Flamengo foi ganhou mais 1 a 0. ninguém. Perdeu pro gol do Aleph Manga Aí de pênalti. depois foi Juventude. Ah, isso aí. pô. Aquele Aleph Manga, foi isso mesmo. Então assim... E Havaí. E Perdeu pro Nossa Havaí. senhora. Então, e ali ele foi muito bem contra o Flamengo, foi titular e já era titular da equipe. Então são 2 anos no profissional, beleza. É do Curitiba, a gente não tá falando de uma equipe de ponta, mas é um cara que, tá acostumado a jogar ali sempre no desespero. Então há uma pressão, porque tá sempre brigando Se para não o cair. Tite quer um jogador mais marcador, passar um pouco mais de segurança nesse Sim. aspecto, É um bom nome? é um nome Uma boa que aposta. vai muito bem nisso aí, que é a melhor função dele. É a melhor característica dele. É defensivamente. O que eu tô te falando, o problema é que assim, eu não vi nenhum jogo dele para saber se ele tem qualidade para fazer uma construção por dentro, virar um meio O campista. pessoal tá falando que ele é estilo Varela. Não sei se o Varela é muito melhor que ele. Então, eu separei aqui agora, eu coloquei os números dele e do Wesley. É bagre novo no Mengão. Vagabundo. Aí, vocês são foda. O outro manda mensagem. Júlio, mano, se minha mulher ver isso, ela não vai entender nada. Júlio, cria um OnlyFans só para notícias. Mais quentes, qual é? Vai ter um monte de jornalista se inscrevendo no Anônimo, qual é, mano? O Jean Burquist. Vai, bom, pô, nome de skatista. Mas, ô, Bob Júlio, Burquist. eu busquei agora o do Wesley pra gente comparar posição por posição. Ele foi o que mais jogou Tô aí como assustado no titular no chat. Flamengo. Esse cara é horrível, esse cara é Não, bagre. então, cara, os números estão muito diferentes do Wesley, não, tá? É mesmo? Não estão muito diferentes. O Wesley Mas a tem diferença é 20 que o Wesley anos. joga no Flamengo num time teoricamente melhor, né, cara? É isso que eu penso. É. Tem 20 anos. Tem lógica. O Natanael tem 21 anos, times que jogam diferente. Pô, o Curitiba foi rebaixado. Pô, Mas, cara, os números... Porra, se a gente o Curitiba for tá pegar sempre assim, ali, é irmão. Sempre semelhante. dependendo, sempre na rabeira. É. Tem que pensar o enfrentamento, como diz Nível Júnior de Corissa. enfrentamento, é. Mas, cara, continua sendo O uma time aposta. do São Paulo dava contra-ataque pra cair pros outros. É verdade. Mas ainda continua, também. ainda continua sendo uma aposta como o
o próprio Wesley foi. O Mateuzinho acho que já não é mais uma aposta, acho que ele não aconteceu. Mas o Natanael seria uma aposta. Uma importante aqui. Isso aqui Jogar, é do Natanael? Isso aqui? O esquerdo é do Natanael e o direito é do Wesley. Colocou lá no grupo? Ele vai colocar na tela. Consegue colocar na tela, também. Luizito? O Luizito, Pô, daqui a pouco o ele tá pitch é subindo rápido. ali. Muito legal. Ele tá subindo ali. Cara, o principal aqui, ó. Erros que levaram ao chute. Nenhum dos dois. 0. Erros que levaram ao gol. Paçocada. Um cada um. Traduzindo, Um paçocada. cada um. E pênaltis cometidos, um cada um. Tá muito igual mesmo. As merdas até eles fizeram parecido. Jogos sem sofrer gols. Pode até tirar o Curitiba, banner se quiser, Luiz, pra ficar melhor ali. 6. Ah, subir? Interceptações pro jogo, o Wesley vai melhor, É. né? Desarmes pro jogo, o Natanael é melhor, mas aí cai muito dessa forma de jogar. O Wesley é muito mais recuperação, o Natanael é muito mais postado, Sim. porque o Curitiba é mais atacado. Bolas recuperadas no ataque 0.2 é a mesma coisa, os dois. Tá aqui na tela, pronto. Ó, Tá aqui na maravilha. tela. Aí. A galera Coisa tá linda, acompanhando. hein? Olha Ó, lá. do lado esquerdo são os números do Natanael, tá, gente? E do- Esquerdo, Natanael. e- Ele é destro, mas tá na esquerda aqui nesse E do momento. lado direito do Wesley, ele é destro e vai jogar na Dribles função dele. sofridos. Ó, Ele tem pouca coisa, mas vamos por ordem, Então, Jogos vamos lá. sem sofrer golos. 6 lá do Coritiba, 8 do Flamengo, Ah, com enquanto eles que o em Castanho campo. falou que o time do Exatamente. São Paulo era bem vulnerável. Bem E vulnerável. a maioria dos jogos do Wesley foi com o São Paulo. A zaga era uma água, né? Interceptações por jogo, 0.9 do Natanael, do Wesley 1.1. Desarmes por jogo, 2.8. Boa. Isso tudo é média, tá, gente? Do Natanael contra 2.1 do Wesley. Então, desarmando mais, um time que joga mais defensivo, mas os números próximos ali. É. Bolas recuperadas no ataque, 0.2 por Igual. 2. Exatamente. Bolas recuperadas por Praticamente jogo, igual. 4.8 contra 4.7. Drible do sofrido Wesley. praticamente igual. 1.0 contra 1.1, corte por jogo 1.8 Muito contra 1.6. igual. Os números são parecidos, cara. Erros que levaram ao chute igual. O Erros que Natanael, levaram ao gol igual. o Natanael- Pênaltis cometidos igual. o Natanael, inclusive, tem mais acertos em dribles do que o Wesley. Então, agora vem a parte preocupante. Até aí, Você diz da média. É, a Até média. aí, Drible 7 média. por jogo, a Ó. média tá... Aqui ele tem mais, mas a média Sim. tá inferior. Ou seja, a tentativa Ó. deve ter sido inferior. Até pela sua característica. Agora tem uma situação. Quanto vale o Wesley e quanto vale o Natanael? É o que eu falo. A Europa não tem tanto interesse no Natanael. Mas no E aí Wesley você tem, vende né? o Wesley por 15 milhões de euros e contrata um cara por 2 milhões, amigo, com o mesmo nível, aí o Flamengo deve estar analisando isso. Por isso que ele tá no scouting. Não foi um pedido do Tite. Não foi a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo contrata o scout vai lá e encaminha o nome para a diretoria. É assim que funciona. O scout, ele antes de mandar para a comissão técnica, ele manda para a diretoria e depois para a comissão técnica. E aí eles conversam lá, né, Castelo? É assim que funciona. Mas é claro, né, Júlio? É isso aí, ó. Esses números aqui, futebol não é só número, mas o número a gente está falando dos jogos, Sim. né, dos jogadores. Isso reflete bem... que a Assistência contra o Botafogo, pessoal. Lembrou aqui. Que momento. Uma assistência. A assistência foi contra o Botafogo. Que a momento. gente está lembrando muito bem, ô Júlio, cai muito naquilo que eu falei lá no comecinho. Não chega para mudar o status da lateral direita do Flamengo. É uma aposta, né? É uma Não, aposta. Mas independente da aposta, a aposta pode dar certo. Sim. Mas o que eu tô falando é que ele, na Tá minha vendo grana? opinião, Tu acha que tá na vendo grana minha aí, o opinião, Flamengo? ele não chega para tomar conta da lateral Ah, direita não, do isso aí Flamengo. não. Isso aí não. Por quê? Porque tu vai ver que os números Inicialmente, né? Inicialmente não. A gente são... não sabe como vai ser o ele futuro, ele mas pode até ser titular, Júlio. em algum momento... Ele pode chegar e virar titular do Flamengo. Mas não chega pra... O que eu tô falando é o Não, seguinte, será que ele chega, mesmo ele tomando a vaga, tomou a vaga do Wesley, do Varela, do Mateuzinho, Como é, a gente tomou a vaga virou também, meio que- titular. Mas a partir do momento que ele vira titular, a gente tá com nossos problemas resolvidos. Como diz o Mauro Betti, os números deles não o credenciam pra gente pensar Esse igual. é o detalhe, é isso que eu quero que a galera pense aqui. Por quê? É difícil você chegar e falar assim, aquele lateral tomou conta. Mas, por exemplo, não comparando o jogador, obviamente, da história. porque o Wesley Mas entrou na quando o fogueira, né? Rafinha chegou, pô, não tomou sim. conta. Tomou. Né? Quando Titular vai absoluto. um goleiro lá, o cara chega, o Diego Alves, pô, a gente sofria pra o Muralha, o cara chegou, porque são jogadores mais experientes também. Rafinha e Óbvio. Antoto, todos os dois começaram no Curitiba. Mas quando você chega, né, e você acaba surpreendendo ali, eu posso colocar o Fabrício Bruno nisso daí. Por quê? Porque ele chega pra ser um É reserva verdade, ali, é verdade. e Entendi, ele entendi. conquista a posição dele. Mesmo assim, a Dentro de galera- campo. tem É, gente mesmo que ainda fica é. meio assim, pô, é o Fabrício, Boa, é o Léo. bem lembrado, bem lembrado. Então esse é o detalhe. Eu acho que pro Flamengo,
A gente precisa ter jogadores mais prontos. O Danilo pode chegar no Flamengo e jogar nada. Só que ele Mas vem tá pronto. credenciado Não, pô, de liderança, ele de não é onde uma jogou aposta. e tal. Exatamente. Os Danilo. números credenciam ele a você pensar como tal. até o histórico mesmo. Os Do números Danilo. Então, é isso que eu penso. Ele chega pra resolver o problema, ou a gente vai ficar assim, já jogar o Nathanael, porra, o Edger era melhor, hein? Sempre o que tá no Porra. banco melhor. Aí então, ou não, pô, acho que tem que dar uma oportunidade pro Fantástico, Varela, hein? fantástico esses números que o Pete colocou aqui Eu, junto com o Luiz sinceramente, na tenho minha tela, hein? dúvida sobre esse nome, cara.